Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de Matemática, texto 11 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a sinopse, que é um resumo, uma síntese de uma obra literária e científica, com o objetivo de despertar interesse do leitor sobre a obra apresentada. Observe os códigos alfanuméricos, as habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemática e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF08MA21, EF09MA03, EF09MA18 e os escritores são D18 e D24. As habilidades referem à efetuação de cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários, o reconhecimento e emprego de unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distâncias entre planetas e sistemas solares, tamanhos de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros, e a analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicadas corretamente, omissão de informações importantes, fontes e datas, entre outros. Os escritores se referem à efetuação de cálculos com números inteiros, envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, e ao reconhecimento das representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamento sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução individual das questões de 1 a 4. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Durante o momento dos alunos compartilharem as respostas, expliquem que essa estratégia poderá favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Observe o desempenho dos alunos e realize as intervenções necessárias. Ao final desse momento, realizem a leitura do texto presente na questão 4, com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Certifiquem-se de que os alunos compreenderam de qual gênero textual se trata. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução coletiva da questão 5. Para a resolução das questões 6 e 7, sugiro aos alunos que formem duplas com colegas, os quais ainda não tenham formado anteriormente. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a correção coletiva das questões 6 e 7. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é explorar a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade incentivando os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Ao final, solicitem que eles comentem o conteúdo abordado e certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realize as intervenções necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após os alunos realizarem a leitura silenciosa do quadro Quer Saber Mais, apresentem o conteúdo aos alunos através de exemplos e certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Finalize a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizar a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse é o método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, apresente o conteúdo abordado aos alunos. Esclareçam que para transformar os números em notação científica, eles devem seguir os seguintes passos. Primeiro passo, escrever um número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que foi necessário andar com a vírgula. Se for necessário andar com a vírgula para a esquerda, o expoente ficará positivo. Se for para a direita, o expoente ficará negativo. Terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10. Observem se os alunos compreenderam o conteúdo abordado e elucidem possíveis dúvidas. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Os alunos realizaram a questão de forma individual, portanto, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução individual da questão 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 explora a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento.
Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a revisão proposta, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias durante a resolução da questão 1. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a leitura da superdica e a resolução inicial da questão 2. Aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Finalize a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem atividades seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio, provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Professores e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem de desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.